CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim. Bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas do estúdio, nesse dia chuvosinho, friozinho. Mas a gente está aqui para falar coisa de vida profissional, né? É isso aí. Andréia, olha só. A IA, a inteligência artificial, ou as inteligências artificiais, porque a gente tem vários nomes, né, delas por aí, como o ChatGPT, o Gemini, o Gemini, né? Elas já são uma realidade e elas já fazem parte do dia a dia de muita gente e de muitos profissionais. E aí vem aquela questão, será que a gente já está ficando meio que viciado no uso, dependente do uso da inteligência artificial? Isso pode acontecer no futuro? De que forma uma IA pode impactar a formação futura das nossas crianças, dos nossos adolescentes? A gente precisa se preocupar com isso? Já tem estudos, né? Inclusive aqui a gente trouxe para o nosso comentário de hoje um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT nos Estados Unidos, em que a gente inclusive viu um colega nosso, né, que esteve até no programa Fim do Expediente, que vieram aqui presencialmente para o Espírito Santo, para Vitória, que é o Andrea Iorio, e ele divulgou, né, essa pesquisa, inclusive fazendo aquelas chamadas que sempre que criam um pouco de polêmica, né, falando que o ChatGPT está nos deixando mais burros. E não só nesse sentido, né, claro que é uma expressão muito forte, mas também na dependência, uma preocupação grande, como você disse, Patrícia, com os jovens, né? E é muito importante a gente falar para os nossos ouvintes, deixar muito bem reforçado, que não é aqui um comentário, né, e uma campanha contra a inteligência artificial, como você muito bem disse, já é uma realidade, mas que ainda não está tão madura, assim, em termos de consumo da população de uma forma geral. Inclusive, isso é uma das pontuações que a pesquisa traz, que enquanto isso, né, não tem um impacto educacional tão amplo assim na população em geral, que eles entenderam que é importante já começar a fazer alguns estudos. Então, entendo que, inclusive, a primeira recomendação aqui é que os nossos ouvintes, eles testem, né, conheçam o que é inteligência artificial. O ChatGPT é gratuito, é só você baixar e você vai experimentando, porque é muito interessante a gente já mantendo contato. Mas o ponto da pesquisa é um ponto delicado que traz que quanto mais você usa o ChatGPT, você vai tendo aspectos menores nos níveis neural, linguístico e até comportamental. Então, eles fizeram uma pesquisa muito interessante, onde eles separaram, é bem pragmática, inclusive, a pesquisa, 3 grupos. Um grupo que ia fazer ali a escrita usando o ChatGPT, o outro que ia usar as suas próprias capacidades e o outro que poderia ali fazer algumas consultas pelo Google. E eles ficaram ali, dentro da metodologia, acompanhando isso durante 4 meses e depois foram testar os resultados e chegaram à conclusão que as pessoas que usaram o ChatGPT durante esse período, eles tiveram ali uma atividade cerebral menor, né, e mais fraca, o que significa que e aí por isso o Andrei atrás, né, da gente pode ficar mais burro usando o ChatGPT, porque você na realidade não precisa ter tanto esforço cognitivo na medida que a IA traz ali um texto mais pronto. Mas tem um ponto na pesquisa, Patrícia, que eu achei muito interessante, que é a sensação de não ter autonomia e não ter autoestima naquilo que você produz, né? Então, quando você tem ali a sua autonomia para escrever o texto, eles falam que você tem uma reivindicação de autoria maior do que quando você está usando o ChatGPT. Claro, porque conscientemente ou inconscientemente, você sabe que aquilo que você produziu ali não é seu, né? É fruto de uma inteligência artificial. E aí, o aspecto comportamental, até da autoestima, né? De autoconfiança. Então, como que eu vou produzir um diálogo, um conteúdo, sem agora a dependência do ChatGPT? Isso é um ponto muito interessante
da pesquisa que o MIT fez e que é interessante a gente repercutir aqui para a nossa audiência, né? Uhum. É, os jovens, as pessoas estão se preocupando hoje com isso? Realmente? Porque os analistas, quem está de fora, analisa o mercado, traz a preocupação, mas quem usa efetivamente o site, o chat GPT ou o Gemini, uma inteligência artificial qualquer, pensa em resolver o problema na hora, mas não pensa nisso no futuro. Dá para perceber isso aqui no Brasil, por exemplo? E não só quem utiliza, né, Patrícia, mas os setores educacionais, as próprias organizações, as empresas, que tipo de força de trabalho, por exemplo, a gente está gerando no futuro, na medida que você diminui a tua capacidade cognitiva e tua capacidade de raciocínio crítico. Mas o que é interessante, né? Eu sempre fico pensando que eu sou uma usuária de ChatGPT, e tem me ajudado muito. É muito interessante aí para quem vai começar a usar o ChatGPT, um teste para vocês entenderem a eficiência do que é essa ferramenta. Eu gosto muito de fazer os testes, depois eu mando para o ChatGPT assim, melhore, apenas com esse comando, melhore. E é impressionante como ele traz, por exemplo, na nossa língua portuguesa, algo que não é tão simples, que é pontuação, né? Utilização de crase, pontuação, e o chat traz isso muito redondinho. Mas qual é a diferença? Por isso que a pesquisa se preocupa muito com os jovens. Qual é a diferença de você usar adequadamente a ferramenta e não gerar essa preocupação que você está, né, apontando, e que a pesquisa aponta também? Mas será que as pessoas estão prestando atenção nisso, usando hoje? Porque eu tive uma educação, né, a minha geração, né, as gerações mais maduras, a gente aprendeu a fazer uma redação, né, a conjugar verbo, a pontuar, a usar crase ou não, enfim, isso fez parte. Então, quando a gente olha para um resultado do que uma inteligência artificial fez, a gente tem um olhar crítico para corrigir, inclusive, né, falar, pô, isso aqui não fez muito sentido, essa lógica. É a mesma coisa que quando você vai usar a calculadora, né? Se você não tem um mínimo de criticidade sobre o que é uma conta matemática, né, somar, diminuir, se você pede a calculadora para pegar 2 vezes 2 e ela bota 10, você só sabe que tem alguma coisa errada, que pode eventualmente ter sido, inclusive, você que digitou errado, porque você tem ali um senso crítico, porque você tem uma base. Uhum. Quando os jovens, né, e no nosso último, inclusive, CBN Vida Profissional, a gente falou sobre a geração beta, que são os filhos da inteligência artificial, se na tua formação cognitiva, enquanto criança, enquanto jovem, você já tem uma ferramenta que faz isso para você, você perde o senso crítico. E aí é muito delicado, né, Patrícia? Porque você não tem uma bagagem para olhar para aquilo que a inteligência artificial está gerando e falar assim, opa, aqui está esquisito, porque você não tem, né, aquela questão de base para te fortalecer, para você ter esse olhar. Então, eu entendo que é uma responsabilidade muito grande para quem cuida de educação no país e no mundo, né, as próprias organizações, como que a gente vai continuar, né, evoluindo, e sem dúvida alguma, um caminho sem volta, a inteligência artificial. Hoje eu estava, inclusive, vendo um programa nosso, da Rede Gazeta, que eu gosto muito, em movimento, e eles teve uma matéria grande sobre inteligência artificial, mas não só falando de ChatGPT, mas de toda a parte, inclusive, de imagem, né? E é impressionante, né, Patrícia, como, inclusive, a gente está começando a ter dificuldade de olhar para determinadas imagens, então, imagens de um ser humano, e identificar isso é real ou isso é IA. E aí começa a complicar muito do ponto de vista, inclusive, ético, porque enquanto a gente estiver usando isso, né, e o programa trouxe muitos vídeos nesse sentido, para o humor, né, para a inovação, aí ok, mas quando isso estiver sendo utilizado para aspectos que não são éticos, aí é muito complicado, né? Então, eu entendo que, inclusive, é o nosso papel aqui no CBN Vida Profissional alertar para isso. Eu estou usando o ChatGPT, inclusive não contraindicamos, imagina, né? Eu mesma estou acabando de falar que eu uso, mas a gente tem um pouco esse pensamento crítico do quanto de dependência a gente está tendo, o quanto eu estou tendo ali autonomia, né, e autenticidade mesmo nos textos em que eu escrevo, porque senão a gente
pode reverter essa lógica e ficar, inclusive, restrito aos nossos próprios aspectos cerebrais, cognitivos, neurais e até comportamentais. É o tipo do assunto, Patrícia, que eu sempre trago aqui no CBN Profissional, que não tem resposta simples, porque o problema é complexo. Mas que bom que a gente está falando sobre isso, né? As instituições sérias como a MIT estão começando já a estudar, e inclusive é um termo, né, técnico que eles chamam de LLM, que é esse modelo de linguagem, né, de inteligência artificial que projeta, né, textos, como, por exemplo, o ChatGPT. Então, é um tema que a gente entendeu que faria sentido trazer para cá, porque cada vez mais as pessoas utilizam, e quem não utiliza, porque acredite, Patrícia, ainda tem muita gente que nunca utilizou um ChatGPT, por exemplo. E eu recomendo que use, mesmo que seja para ter o pensamento crítico, porque até essa pauta nossa aqui, para quem nunca usou, talvez fique um pouco distante para entender a complexidade do tema que a gente trouxe hoje, mas, enfim, o ChatGPT, se a gente não tiver cuidado, realmente, aí usando a expressão do André Iorio, está deixando a gente mais burro, sim. É verdade. Refém e mais burro, né? Menos inteligente. É isso. E dependente. Exatamente. Andréia Salsa, obrigada mais uma vez por estar conosco num sábado, dando essas dicas e alertando os nossos ouvintes para as situações da vida profissional que merecem atenção. Verdade, Patrícia. Um ótimo final de semana para todos e até sábado que vem. Até sábado que vem. Obrigada, Andréia.